Aleluia, a paz do Senhor, meus irmãos. Antes de pregar, antes de trazer a palavra, ali na saída, no hall de entrada, estarão disponíveis os nossos livros. Esse livro, Corações Profundos, Revelações Profundas, Deus me deu uma estratégia. Olha só, preste muita atenção no que eu vou falar aqui. Talvez amanhã eu pregue sobre isso. Como orar por 1 hora. Na nossa comunidade há crianças lá que oram mais de 1 hora por dia. Você sabe por que Jesus disse, vocês não conseguem orar no mínimo 1 hora por dia? Você sabe por que ele disse isso? Usou o termo 60 minutos? Porque era o tempo em que o sumo sacerdote ou os sacerdotes levavam para passar por dentro do tabernáculo, por 6 altares, do altar inicial até a Arca da Aliança, levava 60 minutos, haviam 6 altares. Por isso que Salmo 84, versículo 1 diz, com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma anseia e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, o ninho para si, mas eu encontrei os teus. Observe que o termo não diz teu altar, diz teus altares, porque a oração, na realidade, é uma corrida sacerdotal de aproximadamente 6 altares. E esses 6 altares estão aqui nesse livro, Corações Profundos, Revelações Profundas. Eu gostaria que você entendesse e aprendesse a orar, pelo menos 1 hora por dia. Todas as pessoas, eu me responsabilizo, todas as pessoas que têm lido esse livro têm aprendido a orar no mínimo 60 minutos diariamente. Alguém aqui já leu esse livro, só por curiosidade? Temos 1, 2, 3, mais alguém? Levanta a mão. 4, olha, bastante pessoas. Então, já sabe, aqui tem um gráfico detalhadamente de como orar por 1 hora durante todos os dias. Se você aprendesse a orar 1 hora por dia, você gostaria de orar isso? Gostaria de fazer isso? Então, esse livro aqui tem um gráfico detalhado para você aqui. Esse outro livro aqui, Arrependimento Profundo e Eficaz. Há muitos anos atrás, veja, eu venho de uma família, desestruturada. Então, nunca tive um padrão de família. Era sempre dado por uma família acolá, outra acolá, e depois não dava certo aqui, dava para outra família, depois dava para outra família. Então, não tive um padrão. E por não ter esse padrão, aqui, você vai ler aqui nesse livro, Arrependimento Profundo e Eficaz. Eu me tornei um viciado em pornografia. E eu pregava, orava, mas não conseguia vencer a pornografia. Quebrava computadores, mas ficava 6 meses sem usar pornografia, recaía em pornografia. Até que um dia eu tive uma experiência muito marcante com Deus. Estava de madrugada, numa chuva, aquele friozinho de Curitiba, meu filho bem pequenininho, pediu um copo com água, desci para pegar um copo com água, e naquele momento, ali na sala da minha casa, havia um garoto aparentando uns 4 anos de idade. Veja, frio, Curitiba, chuva, de madrugada, só faltou cantar, o Fred vai te pegar. Olha, se você riu, você entregou a idade, viu? Só quem é dos anos 80 vai lembrar do que eu acabei de dizer aqui agora. E o que aconteceu? Aquela criança passou na minha frente, subiu a escada, meu filho e minha esposa estavam ali dormindo, ele olhou para o meu filho e para minha esposa e disse, se a volta de Jesus fosse hoje, eles iriam e você ficaria. Era um anjo terrorista. Gente, foi a lição mais dura que eu tive na minha vida. Ali, eu decidi que eu não iria pregar mais. Falei, olha, quer saber de uma coisa? As pessoas pensam que eu sou homem de Deus, mas eu não consigo sequer vencer a pornografia. Então, chamei a minha esposa, contei tudo para ela e disse, agora eu vou ficar sem pregar. Fui no Twitter, era a rede social mais conhecida na época, isso lá em 2007, e escrevi no Twitter, olha, vou ficar sem pregar, por isso. Isso no Twitter, diante de todos. Um amigo muito querido
viu o que eu escrevi no Twitter, veio e falou assim: olha, eu gostaria de tomar um café com você, de conversar com você. Podemos? Eu disse, podemos. Fui sentar com esse amigo e ele falou assim: olha, por causa dessa atitude sua, eu decidi fazer um evento de santidade no ministério. Ali nasceu um evento chamado Casa de Zadok, com o pastor Luciano Subirá. Foi assim que nós nos conhecemos. A partir de então, desde esse dia até hoje, ele se tornou meu pastor, tem sido meu companheiro, meu amigo. E veja, a partir daquele dia que eu decidi, tive aquela experiência com Deus na madrugada, fiquei das 3 da manhã às 6 da manhã, eu nem conseguia respirar de tanto que eu chorava. Foi um arrependimento profundo e eficaz, foi como se tirasse com a mão o vício da pornografia. E agora, isso tem abençoado tantas pessoas por onde eu tenho passado, mulheres, homens, crianças, jovens, qualquer tipo de vício, qualquer tipo de coisa. Esse livro aqui será uma realidade sobrenatural para você. Arrependimento profundo e eficaz. Normalmente eu peço às pessoas para lerem primeiro o livro Incrível Graça e depois o livro Arrependimento. Quer dizer, primeiro Arrependimento Profundo e Eficaz, depois Incrível Graça, é o morde ou assopra. Esse livro Incrível Graça eu falei ontem, mas talvez alguns não estavam aqui ontem. Uma parte do meu testemunho, eu e meus irmãos, somos 5, fomos abandonados pelos pais quando éramos crianças. Minha mãe foi embora, não voltou nunca mais. Meu pai começou a nos dar para um, dava para outro, e não tivemos, como eu disse a você, um padrão normal de família. E veja, 5 filhos abandonados pelos pais, somos 5 pastores. Eu morei numa caixa de papelão, fui mendigo dos 9 aos 12 anos de idade. Tudo que eu queria era chegar na casa da minha avó, que morava em Goiânia. Mas eu era muito pequenininho, fugi de uma casa onde eu morava, que era um casal de diáconos que vendiam drogas. Então a gente dizia assim: resisti os diáconos e eles fugirão de vós. Então tudo que eu queria era entrar no ônibus na cidade do Gama, no Distrito Federal, e ir para a casa da minha avó, mas o motorista me colocava para fora. Então até que um dia eu entrei no ônibus, me escondi entre o último banco e o motor, e ali eu fiquei quietinho. O motorista foi contando os passageiros e não me viu. Foi assim que eu cheguei na casa da minha avó, que me ensinou a vida de oração. Mas eu morei numa caixa de papelão, vendia água, vendia paçoquinha, apanhava, batia, dos 9 aos 12 anos de idade. Com 19 anos de idade eu não sabia ler e escrever. Me casei com uma professora, ela é 3 anos mais velha que eu, mas parece ser bem mais nova. Mas com 25 anos eu havia terminado os estudos, com 35 anos eu tinha feito 2 faculdades, me tornei professor em uma faculdade. São 22 livros escritos, são livros em 3 idiomas, inglês, português e espanhol. Esse livro aqui vai mexer profundamente com o seu interior. São 2 livros que vão mexer profundamente com o seu interior. O outro livro que eu quero falar com você é esse livro aqui, Anjos e Demônios, a realidade do reino espiritual. Esse livro aqui é a maior obra da minha vida. Foi um ano e meio para escrever esse livro, quase 400 páginas. Eu penso que eu esgotei tudo sobre o tema batalha espiritual. Um livro criptografado em 4 idiomas. Gente, pensa na luta para escrever esse livro. O diabo apareceu para mim 3 vezes. E uma das vezes, como diz Luciano Subirá, parecia coisa de filme de terror. Porque era 2 horas da manhã, eu estava escrevendo um livro e eu vou dormir, e veio uma voz que dizia: não durma. Eu falei: vou dormir. Não durma. Quando eu fui dormir, tocou a campainha. Quando tocou a campainha, tinha uma mulher na porta, vestida de Mulher Maravilha. E eu falei: tá, estou meio dormindo. Fui e fechei a porta.
voltei a dormir. Quando eu estou deitado assim, de repente eu abro o olho, na minha frente tinha alguém assim, ó. Alguém falou, o que é que o senhor sentiu? Eu falei, não senti nada. Não senti minhas pernas, meus braços, orelha, não senti nada. Mas a luta foi tão grande, mas tão gratificante, que hoje esse livro é o livro mais vendido de batalha espiritual que tem hoje no Brasil. Só esse livro aqui em algumas livrarias está custando aí 100, 90, 95 reais, esse livro aqui, ó. Qualquer tema de batalha espiritual que você já quis abordar está aqui nesse livro. Ele não é só um livro que você lê, ele é um manual, a realidade do reino espiritual. Manual que você está ali lutando, batalha espiritual, você vai lá e consulta. O que esse livro fala sobre essa coisa? É algo que você precisa ler. Eu só te peço uma coisa: ore antes de ler. Ore enquanto lê. Ore depois de ler. E continue orando. Mas esse livro é tudo isso. Como é que eu vou fazer com esse livro? Olha, você vai ler o livro, pode ficar tranquilo, está cheio do sangue de Jesus esse livro. Foi um livro feito debaixo de muita oração e muito jejum. Então nós estamos fazendo uma promoção de todos os livros. Hoje eu vou falar sobre Pentecoste. Então, está aqui nesse livro. Vou falar hoje sobre esse tema: ensine seus filhos a respeitarem o Espírito Santo. Hoje é o tema da noite. Então, está aqui nesse livro que você vai ler com seus filhos. Precioso Espírito Santo, ensine seus filhos a respeitar o Espírito Santo. São 2 livros que você tem que ler junto com os seus filhos. Transferência de unção. Você sabia que a unção é transferível? A unção de alguém pode passar e estar sobre você? Então está aqui, ó. Transferência de unção, a história do maior avivamento da terra. Eu preguei ontem sobre isso, vou dar sequência hoje. E precioso Espírito Santo. Vamos lá. Quando me perguntam sobre respeitar o Espírito Santo, o que eu estou querendo dizer com isso? Preste muita atenção na importância do tema. A pessoa mais desrespeitada que existe hoje em dia é o Espírito Santo. Põe para mim, quando nós entendemos sobre respeito ou respeitar o Espírito Santo, primeiro nós devemos entender como nós desrespeitamos a pessoa do Espírito Santo, como nós ferimos o coração da pessoa do Espírito Santo. 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 19 e versículo 20, por favor. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses 5, 19 e 20. Pode pôr na tela, por gentileza. Não, preste muita atenção nisso, gente. Não instigais ou apagais ou calais o Espírito Santo. Não instigais o Espírito Santo. Preste muita atenção nisso. Em algumas versões bíblicas está assim: não apagueis o furor do Espírito. Em outra versão bíblica está assim: não apagueis o Espírito. Mas preste atenção o que isso significa. Quando você pega a palavra apagar o Espírito, a palavra grega que nós temos aqui é a palavra esbenume. E sabe o que significa apagar? Não calem a voz do Espírito. Suprimir, abafar, calar ou calar o fogo do Espírito. Em outras versões não extingais o fogo, o furor do Espírito Santo. E como que você desrespeita o Espírito Santo? Como que você cala o furor do Espírito? Olha o verso 20, é esse o ponto mais importante, aonde eu insisto sobre ensine os seus filhos a respeitar o Espírito Santo. Como que se desrespeita o Espírito Santo? Tratando com desprezo as profecias. Agora, quando nós pegamos a palavra profecias aqui, preste muita atenção nisso. A palavra profecia no singular é a pregação da palavra.
Só que a palavra profecias no plural é todos os atos e atividades do Espírito Santo. A palavra que nós temos aqui é profeteus, que significa profetismos. Sabe o que significa profeteus? Ou da palavra profecias? É atividades do Espírito Santo. Ou seja, pode ser falar em línguas, pode ser uma manifestação, pode ser um glória a Deus, pode ser um aleluia, pode ser uma visão, pode ser uma falar em línguas com interpretação, pode ser uma profecia. O texto diz: não desprezem as atividades espirituais, não desprezem as manifestações espirituais. Por isso que, quando eu falo que a pessoa mais desrespeitada hoje, de forma geral, é a pessoa do Espírito Santo, é nesse sentido. As pessoas hoje têm medo de virem ao altar e terem manifestações espirituais. Elas têm medo, por exemplo, hoje em dia, de orar em línguas. Eu fui num culto esses dias, o pastor disse: pastor Hernani, a gente queria que você viesse muito no culto na nossa igreja, mas você é pentecostal demais. Eu falei: como é? Não, mas é que o meu povo gosta de você, mas a gente quer um avivamento, mas a gente não queria que orasse em língua em cima do altar. Tipo assim, eu quero um x-tudo, mas sem salada. Não é um x-tudo. Eu quero um x-tudo sem cebola. Eu quero um avivamento, mas não quero manifestações espirituais. Irmão, se você souber como é gostoso ver um filho seu orando em línguas. Quem já teve essa experiência de ver um filho orando em línguas? Levanta a mão. Gente, quando eu vi o meu filho, não lembro, não sei se ele tinha, quantos anos você tinha, filho? 7 anos de idade orando em línguas, eu chorava mais que ele. 7 anos de idade, o meu filho estava orando, eu chorava mais que ele. Quando Malaquias capítulo 4, versículo 5 diz: e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, é que não tem como, sabe, quando um pai vê um filho cheio do Espírito Santo, eu quero é ver se ele não se converte também. Mas nós estamos hoje em dia com medo das manifestações. Nenhum avivamento acabou por exagero, sempre foi controle. Exagero tem desde a igreja lá de Paulo aos Coríntios. E ali o que Paulo faz? Proíbe os dons? Não, ele organiza, agora sim, desse jeito não, dessa forma sim, mas ele não proíbe os dons. Ele diz: não proibais. Eu quero que todos orem em línguas. Esses dias o irmão me achou no aeroporto: ô Hernani, você está com 42 anos de idade e você está nesse negócio ainda de batismo de fogo, oração em línguas. Ô rapaz, isso aí é uma... Rapaz, você acha que eu nasci foi de uma parteira? Você não entendeu não? Você não entendeu qual que é a minha raiz aí não? Irmão, eu sou de monte, meu filho. Eu sou do Endecovas, Endeneves, Churicantas, eu sou do Labachúrias, eu sou pentecostal, rapaz. Você está pensando que está falando com alguém que... Olha aqui para mim, meu irmão. Você está pensando que a minha cabeça é o quê? Você viu, acho que eu virei o quê? Um cabeção? É tipo assim, não dá para conciliar ser cult e ser pentecostal. Não dá para conciliar ser inteligente e orar em línguas. Pois eu vou te dizer uma coisa, irmão, eu sou como diz o outro, eu sou do mistério. Quem é do mistério aí também? O que eu preciso que você entenda, e preste muita atenção nisso, a Bíblia Sagrada deixa declaradamente para nós que cada geração tem que viver um Pentecostes similar a Atos 2. Escute bem, Atos 2 não foi um evento isolado para Atos 2.
Atos 2 já é um cumprimento de Joel 2. O apóstolo Pedro se levanta e prega por 35 minutos. Alguém me perguntou, como é que você sabe que foi 35 minutos que Pedro pregou? Porque eu levo quase isso para ler. Faz sentido ou não? Então pronto. Eu levo quase isso só para ler a pregação de Pedro. Então provavelmente Pedro pregou mais de 30 minutos. E agora Pedro copila o texto do profeta Joel, disse, gente, o que está acontecendo hoje é cumprimento de Joel, quando o profeta Joel disse, e acontecerá que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ontem no culto da tarde, o garotinho de 7 anos chegou no pastor Jorge, grudou, ele disse, eu quero ser de Deus. Estava pregando na Lagoinha, Curitiba, um garoto de 6 anos chegou no pastor Charles, pastor que é o pastor da igreja lá, e abraçou ele e disse, pastor, Deus mandou eu vir aqui orar por você. E o Charles, que a gente chama ele de Charlão, falei, Charlão, e aí? Falou, cara, e aí que a criança começou a orar, e profetizar em línguas, eu falei assim, mas é Atos 2 na prática, vossos filhos profetizarão. Que é uma coisa mais maravilhosa do que ver o Espírito Santo entrando e invadindo nossa casa, batizando a nossa casa com fogo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, não importa a quantidade de água que usamos no batismo, o batismo continuará seco se não receber o batismo do fogo do Espírito. Jesus Cristo disse que ele viria e lhes batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Há uma promessa do batismo de fogo, e esse batismo de fogo se cumpriu no Pentecoste, e agora a Bíblia Sagrada nos libera a palavra, que o que aconteceu no Pentecoste deveria se repetir em cada geração. Escute bem o que eu estou te dizendo, tudo o que aconteceu no Pentecoste deve acontecer de cada geração, toda geração tem que viver o seu Pentecoste. Não foi eu que disse isso, não fui eu que disse isso, foi o apóstolo Pedro. O que está acontecendo entre vocês não é só para vós, é para vós, é para seus filhos, é para os filhos dos seus filhos, e é para um povo muito distante de vós. Abacuque capítulo 3, no versículo 2, ele diz, Senhor, conheço tua fama, conheço tuas maravilhas, Senhor, faz de novo, opera de novo aquilo que o Senhor fez no passado, realiza de geração em geração, olha o texto, de geração em geração, aviva a tua obra. Sabe o que Abacuque, ou Joel, ou o apóstolo Pedro está querendo dizer? Toda geração vai ter um Pentecoste, toda geração vai ter um avivamento. Se uma geração não tiver um avivamento, ela se perde. Agora pense comigo, 10 anos numa igreja passa muito rápido. Se os seus filhos devem ser os próximos profetas, a idade deles receber o Espírito Santo é agora. Sabe, eu estava fazendo uma pesquisa aqui, para você entender o que eu estou lhe dizendo. Essa pesquisa é muito interessante, porque em todas as épocas, nós temos testemunhos dos avivamentos que começam com as crianças. Um exemplo notável é o avivamento das crianças na história. Ele é conhecido como avivamento Lios. Nós temos todos os avivamentos. Eu fiz aqui um rápido apanhado de vários avivamentos. Avivamento de Wesley, avivamento de Finney, avivamento de Moody, avivamento das Ilhas Hébridas, avivamento de Lios, avivamento de 1949, avivamento de 1952, avivamento de Bárbara. Sabe o que é interessante? Todos esses avivamentos começou com crianças de 8 a 12 anos de idade. Todos os avivamentos, o avivamento de Finney ganhou 6,6% sozinho, diretamente, de todos os Estados Unidos. Indiretamente, 66% do país se converteu no avivamento com Finney. E sabe qual foi o segredo do avivamento de Finney? Todas as crianças eram cheias do Espírito Santo nas reuniões de oração ao meio-dia.
As escolas paravam e começavam. Todas as escolas eram cheias. As escolas estavam lotadas de crianças cheias do Espírito Santo. Sabe a grande característica desse avivamento? Todos esses avivalistas eram jovens. Evan Roberts tinha 16 anos, John Wesley 19 anos, Charles Wesley 22 anos, George Whitefield 23 anos, Dwight Lima Moody 23 anos. Todos eles eram jovens e eles começaram esse avivamento. Evan Roberts, o garoto de 16 anos, ganhou todo o país com 16 anos de idade. Ele ganhou 100 mil almas para Jesus em 2 anos. Detalhe, o país de Gales inteiro tinha 100 mil habitantes. Pior, o garoto não sabia ler e escrever, era filho de mineiros. Trabalhava nas minas de carvão, um carvoeiro. Qual foi o segredo desses homens? Deus quis fazer um avivamento. Lá na Índia, veio um avivamento no orfanato só de meninas. Então, de repente, algumas meninas estão cheias do Espírito Santo ali e começam a orar, e o Espírito Santo desce sobre algumas meninas e uma sai correndo lá e começa a pegar balde de água e jogar nas outras. Uma vai jogando nas outras e uma começa a achar estranho. Mas que história é essa, ficar jogando balde de água, quando foi ver? A menina diz, é que eu estou vendo as crianças pegando fogo. No avivamento da Rua Azusa, teve um dia que o corpo de bombeiro foi 18 vezes para apagar o fogo da igreja. 18 vezes, porque os vizinhos viam a igreja pegando fogo. Entravam e saíam crianças. Sabe, um dos relatos, tem um livro muito antigo chamado Eles Falam em Outras Línguas. Muito antigo, que é de um repórter que não era evangélico, que foi contar os relatos das línguas que falavam lá na Rua Azusa. Foram mais de 60 idiomas diferentes que falavam lá na Rua Azusa. Crianças de 10 anos de idade orando em línguas, crianças de 8 anos de idade orando em línguas, crianças de 7 anos de idade orando em línguas. Todo avivamento priorizou a vida das crianças. É isso que nós chamamos de batismo de fogo. É isso que nós devemos entender, o que significa batismo de fogo. Aí alguém me perguntou, mas pastor, por que é batismo de fogo? Deixe-me te falar uma coisa muito importante, meu irmão. Eu sei que tem uma teologia aí que diz que batismo de fogo não é bem o fogo do Espírito Santo. Eu não vou entrar nesse mérito da questão. Mas o diabo nunca é representado na Bíblia como o fogo. Fogo na Bíblia sempre representa a figura e a pessoa de Deus. Olha só que coisa interessante. Em Êxodo 3, versículo 2, ele apareceu a Moisés lá no Horebe, numa chama de fogo, no meio de uma sarça que ardia e não se consumia. Em Êxodo 13, 22, temos o relato do Senhor conduzindo o povo do deserto por 40 anos, nas noites escuras e tenebrosas, através de uma coluna de fogo. Em Êxodo 19, 18, Deus desce no Sinai em fogo. Em Êxodo 24 e 17, notamos que o aspecto do Senhor é como fogo. Em Deuteronômio 4 e 12, Deus falou com Moisés do meio do fogo. Em Reis, 1 Reis 18, 38, o Senhor respondeu com fogo a oração de Elias. Em Crônicas 21, 26, Deus responde a oração de Davi com fogo. Levítico 6, 9, o altar, o fogo não podia se apagar, o fogo era mantido aceso por 24 horas. Crônicas 7:1, Deus desce com fogo quando Salomão acaba de orar consagrando o templo. Segundo Reis 2:11, Elias foi trasladado ao céu em carros e cavalos de fogo. E segundo Reis 6:17, Eliseu mais tarde foi protegido dos exércitos sírios por carros e cavalos de fogo. Isaías 64, do 1 e 2, Isaías orou para que Deus fendesse os céus e descesse e manifestasse, queimando e inflamando os gravetos de fogo. Em Atos 2, verso 3, o Espírito Santo desce com línguas de fogo. Mas nós temos mais. Toda a Bíblia revela o fogo do Espírito Santo vindo sobre
as gerações. Se você pudesse ver, você sairia aí por aí andando como um ministro labareda de fogo. Quando o diabo olha para você, sabe o que ele vê? Alguém caminhando feito ministro labareda de fogo, porque a Bíblia Sagrada diz que o nosso Deus é fogo, Hebreus 12, 29. Seus ministros são ministros labaredas de fogo, Hebreus 1, 7. O trono de Deus é fogo, Daniel 7, 9. A palavra de Deus é fogo, Jeremias 23, 29. O amor de Deus é fogo, Cantares 8, verso 6. E hoje Ele vai te batizar com fogo. Hoje Ele vai batizar sua casa, seus filhos, sua vida com fogo. Aqui comigo ou não? Se você tivesse uma visão um pouquinho melhor espiritual, como eu e você, nós não temos. Aquela chamada visão aberta de ver o espiritual e o natural ao mesmo tempo. Nós não temos essa capacidade completa ainda. Tem irmãos que têm. Mas sabe o que você viria? O que foi visto lá no Pentecoste? Línguas repartidas pousando sobre a cabeça de cada um deles. Por isso que não deixa o diabo suprimir esse dom do fogo que tem na sua boca. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você ora em línguas, não é você que ora em línguas. Oração em língua não é uma oração sua. Tem gente que pensa que quando ele ora em língua, ele está orando em línguas. Vou te mostrar que não. Põe na tela para mim 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. O que sai da sua boca quando você está orando em mistério? Irmão, eu estou vendo tanta coisa poderosa aqui de cima. Quem está vendo comigo aí? Vamos lá, meu, segura esse não. Vamos ler, lê em voz alta comigo, vai lá. Quando você ora em línguas, nessa língua que a Bíblia chama de língua de fogo, língua de... Mas a Bíblia chama isso de língua de fogo, Atos 2, versículo 3, a Bíblia chama essa língua de fogo. Quando você está orando, não é você que está orando, essa não é uma oração sua, a Bíblia nunca disse que é uma oração sua. Leia lá, e viram que parecia línguas. Quando você ora em línguas, você ora em língua de... Por isso que faz barulho de graveto queimando. Por isso que o diabo quer suprimir esse grande mistério. Mas eu gostaria de tecer algumas coisas aqui. Nos perguntar aqui, que tipo de mistério nós oramos, quando oramos ou quando falamos essa língua de fogo. O que sai da minha boca quando eu estou fazendo? Primeira coisa, eu estou respeitando o Espírito Santo. Porque essa é a língua dele. Por isso que eu uso muito o termo, aprenda a respeitar o Espírito Santo. Ensine seus filhos a respeitar o Espírito Santo. É uma falta quando alguém fala assim, eu quero que o senhor venha na minha igreja, mas não ore em línguas. Eu não vou, pastor Jorge. Aonde o Espírito Santo não é respeitado, eu não vou. Mas pastor, que mistério eu estou orando quando eu oro em línguas? Olhe bem para mim, esses dias alguém me perguntou, me prova algum apóstolo na Bíblia orando em línguas. Eu provo. Verso 14 de 1 Coríntios 14, verso 14, 1 Coríntios 14, verso 18, perdão, verso 18. Vamos lá. 1 Coríntios 14, verso 18. Vamos ler em voz alta? Não. Peraí, pastor, peraí. Paulo está falando ali
de falar em idiomas. Paulo era poliglota, ele era grego, ele era romano, ele era judeu. Então só como judeu ele falava 2 línguas, como romano ele falava latim, ele também falava grego. Então ele está falando de idiomas. Não está, não. Eu vou mostrar para você. Quando Paulo diz, dou graças a Deus por falar mais em línguas do que todos vocês, qual língua ele está falando? Não vamos ser convenientes hermeneuticamente. Vamos lá para o versículo 2 agora. Olha o verso 2. Qual língua Paulo falava mais que todos? Verso 2 desse capítulo. Vamos ver então se ele está falando de um idioma ou não. Vamos lá. Pois quem fala em língua não fala aos homens. Qual língua Paulo falava mais que os outros? Uma língua que não fala aos? Quem fala em espanhol fala aos? Quem fala em inglês fala aos? Quem fala em português fala aos? Agora Paulo está dizendo, eu falo mais em línguas que todos vocês. O contexto inicial é disso aqui, ó. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens. Qual língua Paulo falava mais que os outros? Uma língua que não fala aos? Qual língua que Paulo falava mais que os outros? Uma língua que só fala a? Uma língua que ninguém o entende. Uma língua que fala em? Então qual língua que Paulo falava mais que os outros? Uma língua que não fala aos homens, uma língua que só fala a Deus, uma língua que ninguém entende, uma língua que fala só em espírito e fala em mistério. Então qual língua que Paulo falava mais que todos? A língua, a famosa língua do retletlé, do rebleblé, do xarabalaba, a língua de fogo, meu irmão. Aprenda a pôr fogo nessa boca, porque se o fogo está na boca, desce para o coração. Aprenda a incendiar a sua casa orando em línguas. Aprenda, você deixa o seu filho respeitar o Espírito Santo orando em línguas. Abra a boca e ore em língua. 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 Abra a boca e deixa o povo sair. O que você ora quando você ora em línguas? Você ora muitas coisas quando ora em línguas. Uma delas, deixa o texto, verso 25. O que eu posso orar quando oro em línguas? Vamos lá, vamos ser bem sucinto, te explicar por que nós temos que aprender a respeitar o Espírito Santo. Leia em voz alta, vai lá. Uma das coisas que você pode orar quando ora em línguas, segredos do coração revelados. É uma das, não é toda vez. Uma das coisas que pode acontecer quando você está orando em línguas, presta atenção. A língua, ela é uma língua é uma língua Então quem está orando é você? Não. Por isso que você não entende o que você está orando quando está orando em línguas. Então o diabo vem e diz, por que eu tenho que orar em línguas? Porque eu não estou entendendo nada, mas a ideia é justamente essa, Cida. O que eu oro quando eu oro em línguas? Primeiro, segredos do coração. Por que os segredos do coração são revelados? Para que todos entendam, então possam adorar a Deus após entender isso. Estava vindo meu filho e eu de Brasília a Curitiba direto. No meio do voo, entrou um grupo muito grande de travestis. E eu olhei aquilo, na hora veio uma palavra de conhecimento, o que alguns chamam de revelação. Falei para o meu filho, filho do céu, sei até o nome dessa pessoa que está entrando. Deus me mostrou a vida dela todinha, me revelou a vida dela todinha. E o que você vai fazer, pai? Eu vou pregar. Ele falou, aqui, pai? Aqui, dentro do avião. Agora, vou falar, vou pregar agora, dentro do avião. Aí ele, picou a mula. Deixou eu sozinho lá do lado. Ele foi lá para trás, foi lá para trás. A hora que o avião decolou, esperei. A pessoa que estava do lado dormiu. Falei, ufa. Aí veio a voz e disse, acorda ela. Eu falei, como? Com o nome. Até o nome da pessoa me veio na mente. Eu peguei e cutuquei a pessoa e disse, Nicole.
A pessoa olhou assustada para mim e disse: te conheço. Eu falei assim: não, você não me conhece, mas eu te conheço. Da onde você me conhece? Você acredita em vidente? Eu sou meio vidente. Sou meio assim, tipo Chico Xavier, assim, ó. Eu queria falar com a pessoa, falou: oh, eu gosto de Chico Xavier. Pois é, eu sou meio Chico Xavier. Ela falou: tá, então, o que você teve aí uma evidência de mim? Falou: ó, Deus me mostrou que você foi estuprada 3 vezes. Pelo pai, pelo avô e pelo tio. A pessoa já, em 1 minuto e meio, meu filho filmou. 1 minuto e meio a pessoa começou a chorar. Como é que você sabe disso? Só que assim, eu não sou Chico Xavier coisa nenhuma. Eu sou um servo de Deus. Deus me mostrou a sua vida. Eu abri o texto de 1 Coríntios 14, 25. E lhes revelará o segredo dos corações, para que então temam e saibam que Deus está no meio. Para você saber que Jesus te ama, Ele me revelou o segredo do seu coração. E você é afastada da igreja, você estava na igreja, você desviou, você é desviada da igreja. Era um homem. Aquela pessoa ali em lágrimas, em 1 minuto e meio, com a mão no coração, voltou para Jesus, entregou a sua vida a Jesus. Meu filho veio filmando, eu voltei para o meu lugar, e depois ele foi mostrando: pai, aquela pessoa veio o resto da viagem inteira pregando para os outros, e alguns ainda aceitaram Jesus junto com ela. Segunda coisa, por que nós temos essa língua de fogo? Que chamamos de batismo de fogo, que é manifestado com essa evidência. E a gente apanha tanto por causa dessa língua. Segunda coisa, Atos capítulo 2, versículo 3. Presta atenção nesse texto. Quando você pega Atos 2, versículo 3... vai parecer que as línguas faladas ali eram idiomas. Olha lá, presta atenção nisso. Mas há um segredo em Atos 2 e 3 que eu quero que você preste muita atenção. A língua falada era uma e a ouvida era outra. Você quer ver? Vamos ler o texto, vamos ler. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousou sobre cada um deles. É isso que acontece quando você fala em línguas. O fogo pousa sobre você. Diga glória a Deus. Você está morrendo de vontade de falar em língua aí, né? Ei, você está doidinho para soltar aí, só no sapatinho, né? Estou vendo que tem gente que está se segurando aí. Se segura não, irmão. Eu não sou aquele pregador que controla não, viu? Olha, você está doidinho, né? Estou até vendo. Vai. Fui numa igreja esses dias, a esposa do pastor disse: eu não caio. Nunca um pastor me derrubou. Eu não oro em língua, eu não caio, não sei o quê. Falei: quê? Vamos lá no final da conferência, vamos ver como é que você está. Sabe como é que terminou a conferência? Ela estava assim, ó. Tipo uma abelhinha, assim, ó. Parecia uma abelhinha. Eu filmei, depois mostrei para ela, falei assim, ó, para quem não ia, oh, que escândalo. Eu sei que você está doidinho, mas daqui um pouquinho você se solta. Olha o que diz o texto, presta atenção. Gente, o negócio do Pentecoste, e é isso que eu falo, nós temos vivido isso, meu filho, eu há 4 anos nós estamos pregando sobre isso. E a nossa característica tem sido a mesma de Wesley, de Finney, de qualquer outro. Dar prioridade aos seus filhos, dar prioridade aos jovens, aos adolescentes, às crianças. Quando eles são cheios, os pais também são cheios. Não é o contrário, e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós estávamos pregando um evento em Brasília. Era em Brasília, como é que chama aquele evento grande lá? Isso, da pastora Zené. Ação Brasil. Havia milhares de pessoas. E de repente eu comecei a ministrar e todas as crianças começaram a subir em cima do palco. E foi subindo criança em cima do palco, subindo criança em cima do palco. Subindo criança em cima do palco, de repente tinha do lado uma criança que começou a orar em línguas e a profetizar. Os pais estavam divorciados. Naquela semana eles iam terminar de assinar os papéis. A criança começou a profetizar para os pais. Um pai perdoou o outro e desistiram do divórcio.
Isso é Malaquias 4:5, é Lucas 1:17. E virá no espírito, no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A igreja que está no poder de Elias, gente, o espírito de Elias hoje é a igreja do Senhor que está no espírito profético, de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sabe por que os seus filhos não te respeitam? Porque você também não respeita o Espírito Santo. Os seus filhos só vão respeitar o Deus que você respeita, só vão amar o Deus que você ama. Esses dias a minha filha, ela estava orando assim, ó, minha filha deitada lá no chão, desse jeito. Ela tem 8 anos, e ela ora assim, lá na igreja. Teve um irmão engraçadinho que chegou, nossa, que lindo, né, pastor? O senhor que ensina para ela, assim, nunca ensinei minha filha a orar assim, não. Mas então por que ela ora assim? Porque ela vê os pais orando. Os seus filhos só vão respeitar o Deus que você respeita. Agora olha que coisa interessante em Atos 2. E aqui eu vou concluir porque eu quero ministrar o batismo de fogo sobre todos aqui nesse lugar. Aqueles que já têm vão pegar fogo, os que não têm vão incendiar também. Não segura não, meu irmão. Desenrola o manto aí. Pensa comigo no dia de Pentecostes. Você sabe, você já contou quantas nações tinha ali? Vamos contar. Atos 2, verso 4. Quantas nações tinham no dia de Pentecostes? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo capacitava. Continua o resto do texto. Havia em Jerusalém judeus devotos vindo de todas as nações do mundo. Quantas nações? Vamos ver, de todo mundo. São 17 países. Pode continuar o texto. Pode ir. Ouvindo-se um som, ajuntou-se uma multidão e ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Agora olha para mim. Aqui tem uma discussão, mas pastor, eles estavam falando numa língua materna ou não? Vamos ver o que a Bíblia diz. Gente, Bíblia é Bíblia aqui e lá na China. Vamos ver o que a Bíblia diz. Continua. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Continua o resto do texto. Então, como os ouvindo, cada um em nossa própria língua materna? Para aqui. Se você desconstruir essa ideia aqui, pentecostal, de que a língua falada aqui foi uma língua dos anjos, toda a raiz pentecostal rui. Então, a pergunta que você tem que fazer agora é a seguinte: qual foi a língua falada no Pentecoste? Foi uma língua materna ou foi uma língua dos anjos, de fogo? Mas ali está dizendo que eles ouviram falar em sua própria língua materna. Opa, então tem um segredo aqui. O texto nenhuma vez diz que falaram na língua materna, mas diz que ouviram na língua materna. Olha, haviam 17 nações e 11 idiomas. Como que Pedro pregou em um idioma só e 5.000 se converteram? Entenderam? Vou dizer de novo. Haviam 17 nações, 11 idiomas. Haviam árabes, cretenses, Panfilha, Roma, Cirene. Haviam 17 países. 11 idiomas. Como que Pedro pregou em um idioma só, aramaico, e 5.000 se converteram? Sabe por quê? Porque o intérprete foi o Espírito Santo. Então tem outra coisa que acontece quando falamos na língua de fogo. Ele interpreta um idioma do jeito dele. Sem esse dom, o evangelho não teria sido pregado no mundo. Eu vou dizer de novo. Sem esse dom, o evangelho não teria sido pregado no mundo. Olha só. Primeira coisa que acontece quando eu oro em línguas: eu revelo o segredo dos corações. Segunda coisa, há idiomas que são entendidos, não falados. Foi orado em línguas, mas ouviram-se na língua materna. Quem entendeu aí a diferença? Quem está entendendo, diga amém. Agora olha para mim. Eu estava pregando no Peru.
isso tem 1 ano e meio, uma menina de 4 anos de idade parou do meu lado. Contei ontem no segundo culto, não contei no primeiro. E começou a orar em línguas. Orar em línguas, a menina, 4 aninhos de idade, orando em línguas. Veio um moço russo enorme e parou do meu lado, em lágrimas. A esposa dele veio e disse: meu marido quer aceitar Jesus. Eu falei em espanhol com ele, ela disse: ele não fala espanhol. A esposa peruana. Fui falar inglês, ela disse: ele não fala inglês. Mas então como você fala com ele? Eu falo em russo. Eu falei: a coisa ficou russa agora. Então eu olhei para ela e disse: mas ele entendeu o que eu preguei? Ela falou: nada. Ele não entendeu nada, nada. Então como que ele quer aceitar Jesus? Porque tudo que o senhor está pregando, essa menina aí está pregando para ele em russo. Agora o que que o Espírito Santo está fazendo? Você já viu alguém orar em línguas e parece que é um espanhol, parece que é um inglês? Quem já viu aí? Quem já viu? Muita gente. Eu estava pregando e eu oro em línguas em cima do púlpito, irmão. Eu sou, como eu já te disse, eu sou demais, pentecostal demais. Eu creio em todas as evidências pentecostais, entendeu? Então para mim, eu sou do, como eu já te disse, eu sou do montinho do graveto agora só os fortes vão entender aí agora. Do gravetinho que pega fogo. Quem já foi dessa aí? Oh, tem alguns aí, ó. Então se está na Bíblia para mim, irmão, eu creio. Só não creio no que não está na Bíblia. Então, eu estava orando num culto, e antes do culto começar, eu comecei a orar em línguas. Gastei uns 3 minutos orando em línguas. Tem gente que não gosta de orar em línguas no púlpito. Mas muita coisa o Espírito Santo pode estar transmitindo quando você ora em línguas. Ele pode estar revelando, ele pode estar pregando, ele pode estar curando, ele pode estar revelando um segredo do coração. Muita coisa ele pode estar falando. E eu orando em línguas. De repente fui pregar em Miami. Não era igreja brasileira, era uma conferência de uma igreja latina. Uma igreja muito grande em Miami, uma igreja latina. Terminou aquele culto. Veio um irmão das Filipinas, chamado Cris, pastor Cris. Ele veio com toda a equipe de pastores das Filipinas. Ele chegou diante de mim e disse: olá, pastor Hernani, eu sou o pastor Cris. Pronto, eu estou aqui. Eu olhei para ele e disse: eu estou vendo. Ele disse: pois é, eu estou aqui. Eu disse: eu estou vendo. O senhor mandou eu vim. Falei: o quê? Como é que é? O senhor mandou eu vir aqui. Falei: mandei você vir aqui? Eu estava assistindo um culto seu na internet, em Filipinas. Eu estava orando em línguas. E você disse: Cris, vai a Miami. Falei: eu disse: Cris, vai a Miami? O senhor falou. E ele pegou e me mostrou o vídeo, um pedaço do vídeo. Eu olhei assim, dei aquela risadinha amarela. Falei assim: olha, meu irmão, deixa eu te falar aqui. Eu até realmente queria que isso fosse verdade, mas eu não estou falando Cris, vai a Miami, não. Eu estou aqui apenas dizendo, orando em línguas. Não, a minha esposa é testemunha, minha equipe de pastores, todo mundo na igreja ouviu a mesma coisa que eu. Cris, vai a Miami se encontrar com o pastor Hernani. Eu estava orando em línguas, mas sabe como que ele, a equipe dele interpretou e ouviram no ouvido dele? Cris, vai a Miami. Agora nós temos uma cruzada em Filipinas, que é para acontecer no mês de setembro, com mais de 1 milhão de pessoas. Nós estamos pregando, são mais de 70 países. Esse irmão, ele organizava as cruzadas do evangelista Reinhard Bonk na Ásia. E aí agora o Espírito Santo falou que era para ele fazer isso, e era para nos convidar a estar nessas cruzadas. Sabe como que esse homem me entendeu? Ele me entendeu porque eu estava orando em língua, ele entendeu no idioma dele. Quem foi o intérprete? Agora a terceira coisa que eu oro em línguas quando eu oro,
Coloca para mim o verso 2 de 1 Coríntios 14. E aqui eu vou concluir com você. A terceira coisa que eu oro em línguas quando eu oro em línguas. A terceira. Vamos ler em voz alta. Quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende, pois em espírito fala em... A questão que você deve se perguntar aqui é a seguinte: qual é o mistério que eu falo quando eu falo? Qual o mistério que eu falo quando eu falo em línguas? Qual o mistério que eu oro quando eu oro em línguas? Guarda no seu coração isso aí. Se você soubesse que a vontade de Deus para a sua vida, para daqui 5 anos, é uma coisa tão sobrenatural, e você tivesse chance de se sabotar, você gostaria de saber a vontade de Deus ou não? Eu não. Pois tem 2 sabotadores da vontade de Deus na nossa vida: eu e o diabo. Eu saboto a vontade de Deus na minha vida, e o diabo também. A terceira coisa que eu oro em línguas quando eu oro, é a vontade de Deus para a minha vida. Aí que está o mistério. Vou te mostrar agora, Romanos 8, versículo 26 e 27. Qual é o mistério que eu oro quando eu oro em línguas? A Bíblia diz que quando eu oro em línguas, eu oro em mistério. Então, oração em línguas não é uma oração minha. Agora eu mostro para você na Bíblia. Vamos lá. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos. E o próprio Espírito, então é uma oração de quem? Do Espírito, intercede por nós. A palavra gemidos inexprimíveis é o que vai comprovar aqui que esse texto é sobre oração em línguas. É a mesma palavra de orar em línguas de 1 Coríntios 14. É a palavra dita, difícil de ser expressos por meio de palavras. É uma língua estranha. É a mesma palavra que Paulo usa quando ele usa o termo língua estranha. É a palavra dita aqui, gemidos inexprimíveis. Então a oração em línguas é uma oração do Espírito, é uma língua estranha, é um gemido inexprimível. Agora eu quero vibração, hein? Mas qual é o mistério que eu oro quando o Espírito Santo ora por mim? Verso 27, vamos lá, bem alto, vai lá. Sabe o que eu oro quando eu oro em línguas também? A vontade de Deus para a minha vida. Toda vez que você orar em línguas, você está orando a vontade de Deus para a sua vida, para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Aí essa vontade vai sendo boa, agradável e perfeita aos olhos de Deus. Ore em línguas! É forte, meu irmão. Esse é o mistério. O irmão ora em língua. Você ora em língua. Você gostaria de orar em línguas? Gostaria de orar em línguas hoje? Sim. Deixa eu te dar um dado aqui sobre oração em línguas. 90%, eu vou dar 90, porque eu acho que dá 99%. 99% de todos os crentes que eu conheço, que dizem que não oram em línguas sem saber. Quando eu vou conversar com eles, igual agora, recentemente o irmão falou: pastor, o que eu faço? Eu não oro em línguas. Eu falei: olha dentro dos meus olhos e ora em línguas. Ele: como assim? Agora. Ele: mas então, pastor, qual é a explicação que eu tenho? Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Toda vez que você for orar em línguas, o diabo vai usar 3 argumentos contra você. Primeiro, é coisa da sua cabeça. Se vier esse argumento na hora que você for orar em língua, pode saber que não é Deus, é o diabo. Segundo argumento, isso não é oração em língua, é repeteco. É ele. Deus não vai dizer para você. Terceiro argumento que o diabo vai usar quando você for orar em línguas: eu tenho vergonha. Se na hora que você for orar em línguas pintar a vergonha, ou vier alguma coisa do tipo,
isso aí é repetição, isso é repeteco, não é oração em línguas. Ou então se é coisa da sua cabeça, pode ter certeza, é o diabo. E aí o que você tem que fazer? 99% dos crentes que eu tenho conversado desde então, todos eles perceberam que já falam em línguas. A maioria deles, por causa da timidez. Agora entenda bem. Falei, aproveita a hora que você estiver sozinho em casa. Comece a orar em línguas, põe uma música, ore em línguas. E você vai perceber que a timidez vai embora. Qual é a vontade que você tem agora enquanto eu estou falando? Não é de respeitar o Espírito Santo? Jeremias 20, versículo 29, existe uma graça, uma gravidade muito grande em segurar o Espírito Santo quando Ele quer se manifestar em você. Toda vez que você tentar segurar o Espírito Santo, que Ele estiver se manifestando dentro de você, você vai ficar exausto, cansado e decepcionado. Põe Jeremias 20, versículo 29, e vamos ler esse texto em voz alta. Jeremias 20, versículo 28. Quantos anos você tem, minha filha? Você 15, vem aqui. Você estava esperando essa hora, chegou. Jeremias 20 e 29. Põe na tela, por favor. Sobe aqui, minha filha. Essa outra menina, você está com ela? Venha também aqui. Tem um fogo cerrado em meu peito. O que você está sentindo? Não dá. Olha esse texto lá. Vou te dizer o que acontece quando você tenta suprimir uma manifestação espiritual. Não mencionarei nem falarei mais em seu nome. É como se tenta explicar isso, é isso que está acontecendo com você. É como se um fogo ardesse em meu coração. Um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo. Não dá mais. É isso? É um fogo? Tem um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Agora comece a orar em línguas agora. E alto e forte. Tem um fogo cerrado em meu peito, não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Recebe também e comece a orar em línguas. Tem um fogo cerrado em meu peito, não me dá descanso. Eu não tenho descanso. 3 minutos orando em línguas aí agora. Tem um fogo cerrado em meu peito. Vamos lá! Que não me dá descanso. Vamos lá! Eu não tenho descanso. Não segura! Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Vamos, fique de pé e comece a adorar o nome do Senhor. Você que ora em línguas nesse momento, comece a deixar. E diga: eu tenho fogo. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Getsemane. Eu não tenho descanso. Getsemane.
Eu tenho Traz essa fogo, menina aqui pra mim. eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não consigo morrer. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Abre a boca e profetiza. 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 Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Então, deixa queimar, 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 deixa queimar. Levante suas mãos e cante isso mais forte que você puder. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, em uma só voz. Pega fogo, Deixa Getsemane. queimar, deixa queimar. Pega fogo, Getsemane. Queimando Jesus. Oh, eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Mais forte. Eu tenho fogo, que não me dá descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Eu não tenho descanso. Levante suas mãos. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Será que você pode cantar mais forte que você puder? Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Queima Espírito, queima Espírito. Vem Espírito, vem Espírito. Vem sobre nós. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Que não se apague. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Fogo do Espírito Santo. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Levanta a sua mão e a sua voz. O Espírito Santo está visitando a sua casa. Deixa queimar, deixa queimar, Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Recebe o Espírito Santo. mãos e cante. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito,
crianças estão sendo cheias do Espírito aqui. Outras serão cheias em casa. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Será que você pode cantar isso mais forte? O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Oh, mais que ser bem-vindo, Nós te desejamos outra vez. levante suas mãos, mostre sua fome, cante ao Senhor, faça de novo. Faz de